Olá, meu nome é Marlene e nesse quinto vídeo sobre a série de ambientes de TI, eu vou falar um pouco sobre máquinas virtuais e containers. Quero já começar lembrando que, embora eu tenha formação de TI, eu falo um pouquinho sobre a minha carreira em um vídeo que tem aqui no canal, eu não atuo na área assim, instalando, configurando, dando suporte, né? Eu atuo com qualidade, com validação. Então, esses vídeos da série de ambientes de TI, eles têm a finalidade de passar conceitos, preocupações para o ambiente regulado, mas não são algo com conteúdo técnico, né? Que ensine, por exemplo, como preparar e administrar esse tipo de ambiente. Mas vamos lá para conhecer, né, um pouco mais de conceitos, isso nos ajudar no dia a dia. Primeiramente, antes da gente falar sobre máquina virtual, vamos só lembrar que a gente pode ter servidores físicos, né, um hardware com o seu sistema operacional, e ter máquinas virtuais. Na máquina virtual, eu tenho um ambiente que ele é criado por um software que simula um computador. Então, eu tenho como se fosse computadores, né, um computador dentro do outro. Só que eu vou ter na minha base realmente um computador físico e vou ter outros sistemas operacionais de forma virtual operando sobre esse computador. Para o usuário, vai ser imperceptível se ele está usando uma máquina física, né, um sistema operacional instalado diretamente no seu desktop, no seu notebook, ou se é uma máquina virtual. Quando a gente conecta remotamente, os dois aparecem de forma muito semelhante assim para a gente. Então você não tem, não nota a diferença, né? É uma experiência equivalente para quem está utilizando. Uma das características, né, vamos ver algumas características desse ambiente virtual, é que eu preciso ter um software que ele vai intermediar e gerenciar essas máquinas virtuais. Então, sobre esse servidor que eu vou ter na base, eu vou ter um software que vai gerenciar a minha virtualização. Ele vai permitir eu ativar e inativar cada uma das minhas máquinas virtuais. Com isso, um único servidor físico, né, em cima do hardware dele, ele vai poder hospedar várias máquinas virtuais, vários sistemas operacionais. Para os usuários que têm acesso nessas máquinas virtuais, existe um controle para que um usuário não acesse a máquina virtual do outro, para que eles não acessem, né, essa máquina, esse sistema operacional que está no hospedeiro, né, ele vai ter acesso para o seu ambiente virtual em si. Então, vamos supor, eu tenho 3 máquinas virtuais, em uma está instalada uma aplicação regulada específica e a equipe que dá suporte para aquela aplicação, eu posso dar acesso a ela somente àquela máquina virtual específica. Uma outra característica é que essas máquinas, né, com cada uma com seus sistemas operacionais, elas podem ser executadas sob um servidor e eu vou dar uma parcela, né, de um hardware virtual para cada uma. Então, talvez uma precise de mais capacidade de armazenamento de dados, porque ela vai manter muitos vídeos, muitas fotos. Outra pode ser que ela precise de mais performance, porque muitas pessoas vão acessar ela de forma simultânea. Então, eu consigo configurar a capacidade, né, a configuração de cada uma dessas máquinas virtuais de forma independente. Essa tecnologia de criar uma ou mais máquinas virtuais dentro de um mesmo hardware, ela possibilita otimizar, né, os equipamentos para que eles tenham melhor processamento. Porque, por exemplo, se às vezes algo ficaria mais ocioso, ou algo vai requerer em determinado momento mais uso, eu consigo ir acertando essas configurações para garantir armazenamento, performance, né, que talvez de algo que não seja contínuo o uso. Então, eu consigo através da virtualização e gerenciando melhor isso no dia a dia. Conhecer esse conceito é importante porque a gestão dessas máquinas é parte da gestão da infraestrutura de TI. Né? Então, a equipe de TI vai gerenciar o que está ativo, o que não está, essas configurações de cada uma, que exista backup, né, de tudo isso, tanto das instalações quanto dos dados. E aqui a gente vai ter que ir dividindo ao longo do trabalho
o que que eu vou atuar como uma qualificação de infra, né? A infraestrutura seria a gestão dessas máquinas virtuais, e quando eu vou fazer a validação de cada sistema, o que entra na qualificação de instalação de cada uma, para a gente não ter trabalhos redundantes. Aqui no canal tem um vídeo que explica um pouco sobre qualificação de infra e sobre qualificação de instalação, explicando um pouquinho das diferenças. Quando a gente fala, né, de tecnologia, a gente sempre tem novidades. Uma outra forma que a área de TI tem utilizado para trabalhar com aplicações, com interações, né, entre as aplicações, são os containers. Trazendo um breve conceito deles, né, são plataformas que permitem a gente disponibilizar os aplicativos, as ferramentas que a gente vai precisar por meio de containers, né, para serem executados num cluster de host. No próximo vídeo eu vou explicar um pouco sobre o que é cluster. Os containers, eles encapsulam aplicativos para facilitar, né, a equipe de TI, que eles tenham mobilidade, que eles consigam migrar esses aplicativos de forma mais fácil entre ambientes, para que isso fique mais leve, né, mais flexível do que as máquinas virtuais que a gente acabou de comentar. Essas ferramentas, né, de diversos provedores, como os Kubernetes, eles permitem que as organizações consigam trabalhar com isso de uma forma mais tranquila, né, com esses aplicativos, diferentes ambientes de nuvem. A gente tem, né, quando a gente compara máquinas virtuais e containers, cada máquina virtual ela vai precisar de um sistema operacional, né, ter um Microsoft Windows ou um Linux, enquanto o container, cada container não precisa ter um sistema operacional específico para ele. Independente da tecnologia, né, na base ela vai ter hardware, ela vai ter algum sistema operacional, ter framework como o Kubernetes, e toda essa parte de base, ela é algo que faz parte da infraestrutura de TI, né? Seja em ambientes em nuvem, seja algo na própria empresa, mas é interessante, né, a gente ter que essa base que eu tenho, ela é algo da infraestrutura de TI. No ambiente regulado, é comum a gente encontrar máquinas virtuais, é bastante utilizado. Essas partes de containers, ainda não tenho tanto contato com isso assim no ambiente regulado. Não é algo tão comum. Essa infraestrutura, né, ela pode impactar no que a gente tem que ver na qualificação de instalação, por exemplo, quando a gente vai validar um sistema, quando vai acontecer uma atualização, uma migração de um ambiente para o outro. Então, por exemplo, para eu instalar ou migrar uma aplicação em uma máquina virtual, eu preciso ver a compatibilidade da aplicação com a máquina virtual, com o sistema operacional que está nessa máquina. E aí, cada, né, ambiente que eu tenho de TI, eu posso ter particularidades tanto na gestão da infra, quanto no que eu tenho que verificar na qualificação de instalação de cada projeto, cada validação que eu faço. É muito importante alinhar, entender bem, né, com TI, com o fornecedor, área técnica de uma forma geral, como é cada coisa para que eu possa distinguir bem o que é parte da infra, o que é parte do QI e o que eu tenho que verificar nas minhas qualificações. Esses containers, eles conseguem compartilhar recursos, né, de forma que eu otimize armazenamento e licenças, né, que nem a gente tem na imagem aqui, cada máquina virtual, A1, A2 e A3, eu vou ter aquilo que eu preciso de aplicação, né, de plataforma instalada em cada uma e ter que pagar a licença de cada uma. No caso dos containers, eles trazem essa ajuda, né, de eu ter coisas que eu posso compartilhar entre os containers. Com isso, eles vão oferecer maior flexibilidade, mas também, né, tem que tomar cuidado, por exemplo, assim, se eu for mudar alguma ferramenta, algum framework, alguma coisa que eu estou utilizando como um sistema de banco de dados, que vai suportar talvez mais de uma aplicação, mais de um container, o quanto que isso pode impactar, né, os múltiplos containers, as aplicações que estão utilizando algo em container.
De novo, a gente sempre vai precisar, seja para fazer uma primeira validação ou uma atualização, uma migração, muito da ajuda da área técnica para entender, né, o que está mudando e quais são os impactos. Também, se eu for trocar, por exemplo, um sistema de banco de dados de uma máquina virtual, isso também oferece um risco, tem que ter um controle de mudança, teria que ter, né, uma atualização aí da qualificação. Mas é sempre importante entender muito, né, o que eu tenho, para o que eu vou e quais são os possíveis impactos. Se eu tenho que mexer em algo numa qualificação de infra, na qualificação de instalação de uma aplicação específica, de operação, de desempenho, né, é importante entender essas questões de compatibilidade, riscos de mudança, independente do formato. Bom, seria isso, né? Eu quis trazer um pouco esses conceitos, porque a gente se depara com isso, né? Máquinas virtuais, containers nos projetos, ou quando a gente está falando alguma coisa de qualificação de infra. E é interessante a gente conhecer e ir pensando nisso, né? Poxa, tem algo que eu preciso ver na qualificação da infraestrutura de TI, algo como parte de qualificação de fornecedor, na validação de um sistema específico, né? Sempre é importante conhecer ao menos o conceito para a gente refletir isso como parte, né, de um projeto e com a equipe técnica. Bom, a gente vai seguir aí com mais vídeos dessa parte de ambientes de TI. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de cluster. Obrigada pela atenção e até lá.